No coração de cada célula, onde a vida pulsa em minúsculos detalhes, vivia um pequeno e curioso Amino. Ele adorava aprender sobre as grandes construções que mantinham tudo funcionando. Um dia, ele encontrou a sábia doutora Cadeia, uma arquiteta de moléculas, que sorriu e disse: Amino, você quer descobrir o segredo dos maiores construtores da vida, as proteínas? Amino assentiu com entusiasmo. Muito bem, disse doutora Cadeia. Tudo começa com a estrutura primária. Pense em nós, os aminoácidos, como letras de um alfabeto muito especial. Quando nos unimos em uma sequência específica, formamos uma palavra única, uma longa corrente. Essa ordem é crucial, como a receita de um bolo. Mas a história não para por aí, continuou doutora Cadeia gesticulando. Essa corrente começa a se dobrar e torcer, criando formas fascinantes. Isso é a estrutura secundária. Algumas partes se enrolam como espirais de telefone, chamadas alfa-hélices, enquanto outras se dobram como um leque de papel, as beta-folhas. É como se a palavra ganhasse ritmo e melodia. Amino estava maravilhado. E depois? Perguntou. Depois a magia acontece de verdade, respondeu doutora Cadeia com um brilho nos olhos. Toda a proteína se dobra em uma forma tridimensional única e complexa, a estrutura terciária. É aqui que as partes distantes da corrente se encontram e interagem, formando um emaranhado perfeito. Cada dobra, cada curva é essencial para o seu trabalho. E para algumas proteínas muito especiais, explicou doutora Cadeia, há um último nível de organização, a estrutura quaternária. É quando várias dessas proteínas dobradas individualmente se juntam, como peças de um quebra-cabeça gigante, para formar uma superproteína. Juntas, elas são ainda mais poderosas e capazes de realizar tarefas incríveis. Agora que você entende como as proteínas são construídas, Amino, vamos ver o que elas fazem, disse doutora Cadeia. A forma de uma proteína é a chave para sua função. É como uma chave e uma fechadura. Cada proteína tem uma forma perfeita para uma tarefa específica. Uma das funções mais importantes é a catálise enzimática, explicou doutora Cadeia. As proteínas que fazem isso são chamadas enzimas. Elas são como pequenos ajudantes super rápidos que aceleram as reações químicas no nosso corpo milhões de vezes. Sem elas, tudo seria muito lento. Outras proteínas são como transportadores, continuou doutora Cadeia. Elas pegam moléculas importantes, como oxigênio ou nutrientes, e as levam para onde precisam ir. Pense nelas como pequenos barcos ou caminhões que viajam dentro das células e do corpo, garantindo que tudo chegue ao seu destino. E há as proteínas que ajudam a copiar o nosso manual de instruções, o DNA, revelou doutora Cadeia. Quando uma célula precisa se dividir, essas proteínas trabalham juntas para duplicar o DNA com precisão, garantindo que cada nova célula tenha uma cópia perfeita. Elas são como copistas muito cuidadosos. E quando um invasor tenta nos atacar, quem nos defende? Perguntou doutora Cadeia. As proteínas da resposta imune. Anticorpos, por exemplo, são proteínas em forma de Y' que identificam e neutralizam os inimigos, como vírus e bactérias. Elas são nossos bravos guardiões. E não podemos esquecer das proteínas que nos dão forma e força, acrescentou doutora Cadeia. Pense no colágeno, que dá elasticidade à nossa pele, ou na queratina, que forma nossos cabelos e unhas. Elas são os tijolos e o cimento que nos mantêm firmes e fortes. Então, Amino, concluiu doutora Cadeia, agora você sabe. As proteínas são verdadeiras maravilhas, com suas formas complexas e funções vitais. Elas são os heróis invisíveis que trabalham incansavelmente dentro de nós, tornando a vida possível em cada batida do coração e em cada pensamento. Na vasta e complexa cidade celular havia um edifício muito especial, o mais importante de todos, a Biblioteca Central.
Lá dentro, guardado a 7 chaves, repousava o grande livro da vida, um tomo gigantesco cheio de segredos e instruções para tudo o que acontecia na cidade. O grande livro da vida era tão precioso que nunca podia sair da biblioteca central. Mas as suas instruções eram vitais. Cada ferramenta, cada estrutura, cada cor na cidade celular precisava de uma receita do livro. Para que a cidade funcionasse, as receitas tinham de chegar a todo o lado. Foi então que entrou em cena Pelimra, a escriba mais diligente da cidade celular. A sua tarefa era copiar secções específicas do grande livro da vida, transformando-as em pergaminhos mais pequenos e fáceis de transportar, chamados mensageiros. O mensageiro, agora livre da biblioteca, viajava rapidamente pela cidade celular, passando por ruas movimentadas e edifícios de todas as formas. O seu destino era a cozinha da cidade, um lugar barulhento e agitado onde todas as ferramentas eram construídas. Na cozinha da cidade, o mestre culinário era Ribos, um chefe experiente. Ele tinha uma estação de leitura especial onde as receitas eram interpretadas. O mensageiro encaixou-se perfeitamente, pronto para ser lido, e Ribos começou a pedir os ingredientes certos, os aminos. Para cada receita, eram necessários ingredientes especiais. Era aqui que entrava Transportina, a pequena e eficiente entregadora da cidade. Ela tinha a tarefa de trazer os aminos certos, um de cada vez, para a cozinha da cidade. Um a um, os aminos eram entregues e Ribos ligava-os, formando uma longa e colorida corrente. Esta era a receita primária, a ordem exata dos aminos, que era crucial para o que viria a seguir. Mas a corrente não ficava esticada. Mal era formada, começava a enrolar-se em padrões repetidos, pequenas espirais, como escadas caracol, ou folhas dobradas, como um leque. Esta era a receita secundária, os primeiros passos da ferramenta a ganhar forma. Depois, a corrente inteira, com as suas espirais e dobras, começava a enrolar-se e a dobrar-se ainda mais sobre si mesma, criando uma forma tridimensional única e complexa. Esta era a receita terciária, a forma final da ferramenta individual. De uma simples corrente, nascia uma ferramenta complexa. Cada receita primária, a sequência de aminos, ditava exatamente como a ferramenta se dobraria na sua receita secundária e receita terciária. Era como um código secreto que determinava a forma. Às vezes, uma única ferramenta não era suficiente. 2, 3 ou até mais ferramentas, cada uma com a sua receita terciária perfeita, juntavam-se para formar uma super ferramenta. Esta era a receita quaternária. Estas super ferramentas eram ainda mais poderosas e podiam realizar tarefas que nenhuma ferramenta sozinha conseguiria. Era a união que fazia a força, tudo determinado pela receita primária, original de cada parte. E assim, a nova ferramenta, ou super ferramenta, estava pronta. Ela deixava a cozinha da cidade, preparada para cumprir a sua função específica e vital, ajudando a cidade celular a prosperar. Cada ferramenta, com a sua forma única e o seu lugar especial, trabalhava em conjunto para manter a cidade celular a funcionar perfeitamente. Algumas eram catalisadoras, outras transportadoras e muitas estruturais. Era uma orquestra de milhões de ferramentas, cada uma com o seu papel, todas nascidas de uma simples sequência de aminos, um segredo maravilhoso que estava sempre a ser desvendado na grande receita da vida.